aqui é a Renarin e no vídeo de hoje a gente vai fazer o final 4 da rota do Riley de Boyfriend to Death. Então vamos começar sem ficar falando. Eu fiquei tão bêbada ontem à noite que eu quase esqueci o meu nome. Qual era o meu nome mesmo? Rena, certo, meu nome é Rena. É muito difícil me adaptar nessa faculdade, pois eu tive que deixar minha cidade natal para poder vir pra cá. Tem sido bem solitário. Eu me levantei e olhei em volta. Eu peguei alguns panfletos na mesinha do lado. Tem alguns lugares bacanas pra sair aqui. Talvez eu devesse ir pra um desses lugares hoje à noite. Qual deles? Vamos pra Lounge, que é onde a gente consegue encontrar o Riley. Talvez eu não beba hoje à noite. Eu só vou escutar música nessa lounge. É melhor eu me vestir com classe pra esse lugar. Eu não quero chamar atenção. Eu entrei na lounge e vi uma linda mulher no palco cantando pros clientes. Eu escolhi uma mesa e me sentei. Era como se houvesse olhos nas minhas costas, mas eu não conseguia identificar de onde vinham. Boa noite. Eu quase voei da cadeira ao ouvir a voz de um homem perto do meu ouvido. Eita. Oi. Eu me virei pro homem bonito perto de mim e soltei um suspiro trêmulo. Qual era o meu problema? Não é como se eu nunca tivesse visto um homem antes. Curtindo a música? É bem boa. Ah, que rude da minha parte. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Riley. E você é? Meu nome é Hannah. Que nome adorável. Eu olhei pra Riley, que parecia estar apreciando a bebida em sua mão. Tinha algo nele que era diferente dos outros homens. Viu algo interessante? Eu saí do meu transe e olhei pra Riley, que agora tava me olhando. Ah, desculpa, eu não queria ter encarado. Não se preocupe, eu fico lisonjeado. Não vai beber hoje? Não, eu tô tentando passar pelo menos uma noite sem ter uma bebida na minha mão. Eu ri gentilmente e Riley olhou de volta pro palco. É melhor assim. O fígado só aguenta uma certa quantidade. Eu não quero dar mais uma surra no meu. O Riley soltou uma risada suave. Interessante escolha de palavras. Eu me senti ficar um pouco mais vermelha. É tão óbvio que eu não pertenço aqui ainda? Não se preocupe, eu não vou dizer pra ninguém. Você é daqui? Não, eu não sou. Falando nisso, eu preciso ir procurar um quarto de hotel pra passar a noite. Eu posso te ajudar a procurar por um se você gostaria. Tá tudo bem, mas eu consigo me orientar pela cidade já. Eu acho que sim, mas... Você gostaria de passar um tempo extra comigo? Se você quiser vir pra minha casa, eu pensei que você nunca fosse perguntar. A minha casa não era tão longe da lounge. O Riley manteve um braço firme em volta dos meus ombros, enquanto eu me inclinava contra ele. Como é que isso acabou assim? Eu não poderia questionar. Isso era bom. Pode entrar. Sinta-se em casa. Eu abri a porta e o Riley me empurrou contra a parede. Eu podia sentir a respiração saindo dos meus lábios enquanto ele se empurrava contra mim, pressionando os seus lábios contra os meus. Espero que você não se importe. Pera, o que você tá fazendo? Eu coloquei as minhas mãos nos ombros dele para afastá-lo, mas apenas o puxei para mais perto. Eu queria dizer não, mas a minha boca não me deixava. E eu coloquei os meus dedos em seus cabelos e senti as suas mãos em volta dos meus quadris, me levantando. Eu fiz um som de pânico, mas ele rapidamente foi substituído pelos lábios dele sobre os meus novamente. Vamos pro meu quarto. O Riley moveu a cabeça na direção que eu apontei e me abaixou enquanto afrouxava sua gravata. Eu sentia suas mãos nos meus ombros enquanto ele me empurrava pra cama. Algo não parecia certo, mas eu deixei esses sentimentos de lado enquanto eu tirava o seu colete. Ansiosa, cachorrinha. Antes mesmo de poder falar, eu já senti as minhas calças e roupas de baixo escorregando dos meus quadris. Eu soltei um gemido suave quando eu senti ele penetrar em mim, meu Deus. Porque ele tava usando óculos de sol dentro de casa. Vamos tirar. E eu tirei os óculos de sol dele e 2 olhos amarelos olharam pra mim. Eu tava sonhando? Ah, pequena humana, você não deveria ter feito isso. O Riley colocou a mão em volta do meu pescoço e empurrou pra baixo. Ele continuou movendo os quadris, mas a mão em volta do meu pescoço era muito forte. Boa noite. Tudo ficou escuro enquanto ele sorria, mostrando seus dentes pontudos. Ele me desmaiou. Eu acordei no próximo dia. Foi tudo um sonho? Eu tentei mexer o meu corpo
pra longe da cama e senti os meus pulsos puxarem. Eu tava presa. Eu deveria agradecer. Eu levantei a cabeça de repente e olhei ao redor, em busca da voz familiar que tava falando comigo. Por ter feito isso ser tão fácil pra mim. O quê? O que você tá fazendo aqui? Por que eu tô amarrada? Eu podia sentir a minha respiração acelerando enquanto eu olhava pra ele. Ele manteve aquele sorrisinho irônico no rosto. Você parece confusa. Me deixa esclarecer. Eu fico entediado de tempos em tempos. O Riley se inclinou sobre mim com um sorriso largo e todos os seus dentes pontudos apareceram. E pequenos humanos como você são divertidos de brincar. O quê? Porque você continua me chamando de humana. Você é humano também. E eu tô bem longe de ser humano. Parabéns, você acabou de conhecer um demônio. O Riley abaixou seus óculos escuros e mostrou seus olhos amarelos. Eu respirei fundo e mordi o lábio. Eu tenho que te deixar por agora, pequena humana. O Riley colocou as mãos no meu rosto e as afastou delicadamente. Seja boa. Ele deu um sorrisinho e desapareceu. Ele me deixou sozinha na cama. Eu mexi os meus pulsos um pouco. Isso não era bom. Eu puxei meu braço pra fora ao invés disso. Surpreendentemente, ele não me amarrou tão forte assim. Uma parte de mim questionou se era um truque ou não, mas eu não tive tempo pra pensar nisso. E eu coloquei qualquer roupa que eu achei e desci as escadas. Eu preciso de algo pra poder me defender. Pra onde eu deveria ir? Pra sala de estar, onde eu devo olhar? Na mesa? E eu li em algum lugar que os demônios não gostavam de prata. Eu tinha um antigo abridor de cartas feito de prata na sala de estar. Eu corri loucamente para a sala de estar e vasculhei as pilhas de correspondência desejada que eu tinha. Isso! Eu peguei o abridor de cartas e sorri. Eu espero que isso funcione. O que você tá fazendo? Lendo cartas dos seus fãs? Eu me virei rapidamente e enfiei o abridor de cartas no peito dele. Ele sorriu pra mim e colocou a mão em volta do meu pescoço. Veja bem, acabei de lavar essa camisa e você fez uma bagunça nela. E eu tentei chutar com as minhas pernas enquanto ele me empurrava no chão. Pequeno humano idiota. Eu podia sentir que estava sendo arrastada pelo chão em direção a ele. E eu senti um longo tentáculo em volta da minha cintura me arrastando pelo chão. Riley se sentou na poltrona da sala. Ele tomou um gole de uma xícara. Quando é que ele conseguiu aquilo? Assistir você correndo pela casa é bem divertido, mas os tentáculos dele rasgaram as minhas roupas e me envolveram com força. E eu quero me divertir agora. Os tentáculos negros abriram caminho para dentro de mim e eu gritei alto. Eu podia senti-los se contraindo dentro de mim, enquanto eles cutucavam e cutucavam ao redor. Eles eram tão profundos que eu comecei a me sentir mal. O que há de errado, pequena humana? Você parecia ter se divertido tanto comigo ontem à noite. Eu pensei em te dar outra rodada. Encarar ele. Eu lancei um olhar furioso para ele enquanto ele se aprofundava. É nojento. Eu falei entre os meus dentes, tentando suportar a sua investida. Eu não queria que ele ganhasse. Uma vontade tão forte. Eu senti os tentáculos dele me arrastarem pelo chão e forçarem minha boca a abrir. O Riley colocou a xícara no chão e ficou perto de mim, merecedor de uma recompensa. Tentar fechar a boca. Eu tentei fechar minha boca, mas tudo que eu podia sentir era os tentáculos dele abrindo mais ainda. Eu podia sentir a minha boca sangrando nos lados. Era doloroso, mas eu tive que tentar. Riley abriu o zíper da calça e enfiou sua ereção dentro de mim, dentro da minha boca. Meu Deus! Eu queria morder ele, mas os tentáculos duros não me deixavam. Eu levantei os meus olhos para ele e os estreitei. Esse olhar de ódio. Eu quero ver mais disso. O quê? Eu podia sentir os seus tentáculos se expandindo dentro de mim enquanto eles me empurravam, e saindo e entrando. Era tão doloroso, e eu nunca senti nada assim antes. Eu fiz um som na minha garganta, mas isso só me lembrou que ele estava na minha boca. Eu engasguei com a coisa dele, e ele cuspiu na minha garganta. Ele se retirou e eu rapidamente comecei a tossir. Não foi ruim. Ele me deu alguns tapinhas no rosto e foi embora. Eu juntei as minhas roupas e olhei para as escadas. Eu manquei até a minha cama para colocar novas roupas. Eu coloquei um roupão e olhei para mim mesma. Eu tava uma bagunça. O que eu deveria fazer? Vai pra cama. Eu olhei para minha cama. Parecia estar me convidando. E eu caí na cama e fechei os olhos. Quando é que eu acordaria desse pesadelo?
Os meus olhos se abriram e eu senti um braço pesado em volta de mim. Eu lentamente me virei na cama e olhei para a pessoa que estava junto comigo. Riley? Ele sorriu para mim e levantou seus óculos de sol. O que é de errado, Renan? Você não é um demônio? O quê? Do que você tá falando? O quão bêbada você tava ontem à noite? Eu podia sentir que eu tava olhando para ele com descrença. O que ele tava dizendo? Você teve um pesadelo? Você tava virando na cama enquanto dormia a noite toda. Eu olhei para as minhas mãos e então de volta para ele. Aquilo foi um pesadelo? E eu me mexi para longe dele, puxando os meus cobertores defensivamente. O que é de errado? Continuar questionando ele. Eu poderia jurar aquilo que você tinha... Tinha o quê? Eu tenho certeza que eu vi olhos amarelos. Você viu? Eu tava começando a duvidar do que eu tinha visto. Talvez fosse só a minha imaginação. Eu vi eles e eu olhei de soslaio para os óculos dele. Se eu pudesse só... Você pode me mostrar? Você tá agindo estranho. Porque você iria querer ver os meus olhos. Eu tenho certeza que não é nada, mas eu me sentiria bem melhor. Bem, ele tirou os óculos de sol e sorriu pra mim. E eu não tinha imaginado aquilo. Os olhos dele eram amarelos. Surpresa. Eu engasguei e me afastei dele. Você tá mentindo. Você me pegou, pequena humana. O Riley saiu da cama enquanto eu me encostava na cabeceira da cama, olhando pra ele. Ele bateu palmas condescendentemente. Bom trabalho. Eu acho que posso deixar você viver um pouco mais. Ele olhou pra mim como se eu fosse uma presa. Eu segurei os meus joelhos pra perto. Ele colocou as mãos dele nos meus joelhos e se aproximou. Eu quero brincar mais com você. Ele se afastou dos meus joelhos e foi embora. Eu posso ter razão, mas isso só significava que ele era tão real quanto eu pensava. Eu esperei por um bom tempo, encolhida e tentando me convencer de que aquilo era algum tipo de sonho louco. E eu não tenho certeza de quanto tempo eu fiquei sentada sozinha, mas eu percebi que a minha casa estava perfeitamente silenciosa. E eu levantei a minha cabeça. Será que ele saiu? Eu engoli a seco e juntei toda a minha coragem. Então, eu me levantei da cama. Oi? Eu escutei. Nada. Riley? Algo parecia errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Tava tudo tão quieto, e eu andei nas pontas dos pés até a porta do meu quarto e olhei para a sala de estar. E ela tava cheia daquele mesmo silêncio assustador. Riley! Minha pergunta em voz alta quase me assustou. Eu percebi o que tinha de errado. Era o silêncio. Era muito perfeito. Eu não podia escutar nada além de mim mesma. Nenhum carro passando lá na rua, nenhum zumbido de geladeira, absolutamente nada. E eu dei uma olhada na cozinha. Eu deveria estar feliz que o Riley tivesse ido embora, mas eu não consegui evitar a sensação de desconforto. Eu respirei fundo algumas vezes. Talvez seja só a minha casa. Eu vou lá fora, para outro lugar. Eu me aproximei da porta da frente e girei a maçaneta. Eu olhei para fora e senti a minha garganta fechar. Era o meu quarto. Não, isso não faz sentido. Eu bati a porta. O barulho rasgou o silêncio pesado. Eu encarei a porta, depois abri novamente. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Eu tentei respirar, encarando o meu quarto bem na porta da frente da minha casa. Eu agarrei a minha cabeça. E eu ainda tô sonhando. Tem que ser isso. E eu escutei uma risadinha baixa. Eu me virei, tentando encontrar a fonte. Tava tão perto, mas... em todo lugar. Ignorar. Não. Eu não posso deixar isso me afetar. Eu só tô tendo um tipo de episódio, alucinação, algo do tipo. Talvez eu tenha comido algo ou caí. Eu fechei a porta. Eu apertei a minha mão em volta da maçaneta, tentando focar no que parecia real. Eu fechei os meus olhos. Então engasguei. A maçaneta quebrou na minha mão. O quê? Eu olhei para minha mão vazia. Então, na maçaneta intacta e intocada, eu tava tremendo. Eu senti. Eu toquei a maçaneta. Metal gelado. Tava perfeitamente bem. É só uma maçaneta. Eu senti a mim mesma lutando para não chorar. Eu vou pro meu quarto, debaixo das cobertas. Isso vai ir embora. E eu comecei a refazer os meus passos, voltando pro meu quarto.
Eu mantinha minha cabeça para baixo, então olhei para a porta do meu quarto. Eu encarei. Será que eu me virei? Eu olhei em volta na sala de estar. Então encarei a parede vazia onde deveria ficar a porta do meu quarto. Os meus joelhos estavam tremendo. Eu não pude evitar senão chorar de frustração. Para! Eu caí no chão e segurei os meus braços perto. Eu gritei novamente no silêncio. Me deixe em paz. Vamos acordar. Eu esfreguei os meus braços e olhei para os meus joelhos. Eu tenho que acordar. Eu apertei os meus braços ainda mais. E então olhei para cima. Eu só tenho que acordar. Eu me apoiei na parede e me levantei, trêmula. Eu tava tonta. Parecia que o quarto tava se inclinando sob os meus pés. Eu só tenho que... Eu cambaleei lentamente para a cozinha. Então eu joguei o meu peso contra o balcão. Aqui, tá aqui. Eu abri a gaveta e enfiei a mão ali dentro. Isso vai... Os objetos de metal na gaveta tilintavam e raspavam uns dos outros com os meus esforços desajeitados. Finalmente, eu retirei a minha passagem brilhante desse pesadelo. Uma faca. Só um pouco. E eu cambaleei e segurei a lâmina com força. E então, enfiei ela na minha coxa. Uma mão deslizou sobre a minha, mantendo a lâmina no lugar. Um corpo pressionou as minhas costas e falou no meu ouvido. Ah, pequena humana, não pensei que você faria tanto esforço para sair. A voz me chocou e me silenciou enquanto eu ia gritar. A dor dilacerante na minha perna e o sangue escorrendo pela minha coxa clarearam a minha mente. Mas a mão e o corpo pressionados contra mim me mantiveram congelada no lugar. Se você quisesse algo profundo... Ele enfiou a faca ainda mais fundo na minha perna. Você podia ter só pedido. E eu me segurei no balcão e choraminguei, tentando não gritar. Eu não... Não o quê? Ele me empurrou com mais força contra o balcão, a faca atingindo o osso. Uma mão agarrando meu queixo e forçando a minha cabeça a olhar para ele. Eu gritei e tentei cair para frente, mas seu aperto me manteve no lugar. Eu só queria que isso parasse. Eu chorei, incapaz de ficar calma. Você tem o seu desejo. Ele puxou a faca bruscamente da minha perna e me jogou contra o chão. Você deveria ter mais cuidado com facas. Ele lambeu o sangue da lâmina e jogou ela na parede. Eu tentei me levantar, mas eu estava tremendo muito. O Riley lentamente se aproximou de mim e pressionou o calcanhar na minha ferida aberta. Ah! Eu parei de me mexer e gemi em dor. Ele enfiou a mão no corte e sorriu. Para! Para, por favor. Ah, você quer que eu pare? O Riley pegou o sapato e se recostou. Deixa eu tentar outra coisa. Um tentáculo saiu de suas costas e apareceu por um momento. Ele alcançou a minha ferida e cavou seu caminho em meu músculo. Eu gritei e afundei meus cotovelos no chão. A agonia era ofuscante. O tentáculo passou pelo meu osso e o segurou com força, me arrastando em sua direção. Eu só consegui soltar um gemido lento e dolorido quando senti o chão deslizar sobre mim. O Riley pisou no meu braço e se inclinou. Isso é melhor? Eu tentei falar, lutando contra o suspiro rouco enquanto senti o tentáculo grosso na minha perna. Não. Eu me contorci e solucei em resposta. Não é. Tira isso, por favor. Eu não vou fazer isso. Mais tentáculos finos surgiram das costas de Riley e então perfuraram a minha pele. Eu gritei enquanto meu corpo tensionava. Eles penetraram profundamente em meus músculos e serpentearam até os meus ossos. A sensação era avassaladora e nauseante. As pontas saíram da minha pele e voltaram para baixo. O meu corpo entrou em choque e não consegui fazê-lo reagir. Os tentáculos puxavam em direções opostas, arrancando os meus músculos dos ossos. Você é tão macia. Eu estava vagamente ciente do som de algo rasgando. O sangue espirrou por toda a cozinha. Eu só vi a cena com um distanciamento surreal por um momento, antes que eu não tivesse consciente de mais nada. Você morreu. O Riley pensou que você fosse muito macia. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, adoro vocês. Muito obrigada pelos 500 inscritos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.